Voltamos, povo de Deus, para o tópico 3, encerramento da lição. Discernimento de espírito. Vamos lá? O discernimento de espírito é uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos existentes, revelando qual a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. Podemos dizer, portanto, que existe o Espírito Santo, o Espírito humano e o Espírito demoníaco. Três esferas. E os espíritos demoníacos, né? O Espírito Santo, o Espírito humano e o Espírito demoníaco. Sendo os três diferentes uns dos outros. Sabemos que os demônios e os anjos, né, são diferentes, porque são espirituais, que precisa, para habitar na nossa terra, precisa do nosso corpo, aleluia, carnal, para habitarmos na terra. A necessidade de discernir as manifestações espirituais. Vamos lá. O dom de discernimento de espírito é um entre os 9 dons espirituais outorgados ao crente em Jesus, relacionados pelo apóstolo Paulo em sua carta à igreja em Corinto. 1 Coríntios 12, 8, 10, que diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilha, e a outro o dom de discernir espíritos, que é muito importante, e a outro variedade de língua, e a outro interpretação de língua. Visando o bem-estar e a edificação do corpo de Cristo, deste modo o Senhor oferece esse dom a seu Filho, né, capacitando para o poder entender e observar os detalhes para ter o entendimento acerca da fonte das manifestações espirituais. Porque se nós pararmos para ver, muitas pessoas aí, para abafar, entre aspas, o conhecimento das pessoas para com os espíritos demoníacos, né, a classe satanista, começa a dizer que o espírito do demônio não existe. Eu já ouvi muitos dizer, só existe o espírito de Deus, né? Deus, não existe Satanás. Por quê? Porque Satanás é apresentado na Bíblia como um adversário, como inimigo das nossas almas, como uma pessoa, um ser ruim, um ser que traiu o próprio Deus, o próprio Criador, e veio para a Terra somente para destruir, que é a função dele, matar, roubar e destruir, tornar o homem mais miserável de todos os homens, tornar o homem pobre, cego, nu. O que ele é? Ele é um miserável, pobre, cego e nu. Está escrito lá em Apocalipse, que vai nos falar que ele tem ódio, tem raiva do ser humano, porque o ser humano é uma obra mais complexa da criação. Então, o espírito sataníaco, né, o espírito dos demônios, o espírito de Satanás existe e é real e são fortes. Embora que mais forte que o diabo é Cristo, é Deus. Nós com Deus vencemos o diabo, nós sozinhos não, jamais venceremos os diabos e a casta demoníaca. Vejamos que uma certa vez, é bom frisar, que dois jovens se sentem autoconfiantes e seguidores do apóstolo Paulo, ver que o apóstolo Paulo utilizava lenço, quando ele não podia ir, quando ele não podia frequentar aquela região, porque estava em outra missão com a agenda marcada, e tem certas pessoas que precisavam da atenção dele numa cura divina. O apóstolo Paulo dava o lenço a pessoas permitidas e capacitadas através de jejum e oração e autorizada por Deus para carregar aquele lenço. Porque se nós formos parar, não tem lenço aqui, se nós formos parar para ver, simplesmente é um pedaço de pano.
né? Um pedaço de pano, mas para quem sabe utilizar e está permitido usar, ali é uma brasa de fogo, na qual, quando toca na vida do ser humano que está enfermo, é curado, se está morto, é ressuscitado, se está cego, tem visão. Ou seja, aquele lenço ali, o lenço de Paulo, né, tanto de Paulo, de Pedro, dos outros apóstolos e discípulos, era carregado de poder e autoridade otorgada pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqueles dois jovens, né, simplesmente sem autorização de Paulo e de Deus, vê ali na banca, na mesa do apóstolo Paulo, pega aquele lenço e diz: olha, vamos na casa de fulano, porque aquela mulher ali tem algo anormal com ela, vamos lá. E pegaram e foram. Quando chegou na casa de uma certa mulher, aquela mulher se possuiu, né, do espírito maligno. O inimigo, quando viu o lenço, se mostrou para ele, porque o espírito do demônio reconhece quando há e quando está o Espírito de Deus. Mais à frente irei mencionar outros exemplos. E quando o espírito demoníaco olha para aquele lenço, ele se manifesta. É aí que entra em cena quando aqueles dois jovens brincam com o lenço e vai até aquele endemoniado. Que quando chega perto do endemoniado e quando ele mostra assim, o endemoniado diz: ei, eu sei quem é Paulo, eu sei o que significa esse lenço, mas também eu sei quem é vocês. Vocês não foram autorizados a carregar esse lenço e vocês não estão com jejum, vocês não estão abaixo da oração, simplesmente é para benefício próprio, é para orgulho, é para vanglória. Por isso mesmo eu não permito. E o inimigo ali deu um fight e aqueles dois rapazes saíram nus daquela casa, todo lapiado, porque o espírito do demônio que estava ali naquela moça, na qual uma legião certamente de potestades, de demônios estava ali e deu um fight. Aqueles dois jovens nunca mais foram o mesmo e saíram para a sua casa desesperado. E mais na frente, né, vai falar que aqueles dois homens se encontraram com Paulo e pedindo perdão porque pegou o lenço sem autorização. E o apóstolo Paulo deu um carão neles e disse: nunca mais faça isso, a não ser que vocês vá em espírito de oração, com jejum e com a minha permissão, né? Então, o espírito dos demônios existe, mas nós podemos vencer através do Espírito Santo. Vamos lá. Não podemos esquecer que Paulo deixou registrado que os tempos são maus e há muitos espíritos enganadores, né? Porque uma certa vez, a palavra do Senhor vai nos falar que Paulo está passando pela cidade, né, em Atos 16, e ali habitava uma jovem adivinhadora, que dava muito lucros aos seus senhores, na qual adivinhava, revelava o que iria agradar aquelas pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo está passando ali, ele não mexe, ele sabe quem é aquela mulher, de muitas vezes passar por ali. Ele conhece ali que habitava ao redor dela muitas pessoas, muitos empresários pedindo para ela desvendar os mistérios, pedindo para ela falar a sorte de cada um. Paulo não mexeu, porque Paulo tinha autoridade de dizer ali: aparta de mim, Satanás, sai daí, deixa essa menina em paz, mas ele não mexeu. Ele só atuou com o Espírito Santo quando ela se manifestou, querendo fazer graça, fazer show para com ele. E quando Paulo está passando por aquela moça, aquela mulher diz: aí está passando um verdadeiro homem de Deus, na qual devemos ter medo dele, porque esse homem é cheio do poder de Deus. E quando
o inimigo das nossas almas vem com elogio, embora que seja um elogio ou uma crítica, nós não devemos ouvir, aturar. Foi aí que Paulo, para não entrar dentro de si o orgulho, ele estendeu a mão e disse: Satanás, bata em retirada, liberta esta jovem agora. É daí que os empresários ficou desesperados, porque aquela menina ficou sã. E quando Paulo perguntou àquela jovem se ela estava mais satisfeita com o espírito ou sem, ela disse que estava muito mais feliz sem o espírito, porque o espírito dos demônios aprisiona a sua alma. O espírito dos demônios, ele aprisiona, o espírito de Deus não. O espírito de Deus deixa você com a sua alma, simplesmente ele lhe capacita, lhe enche de glória, de unção, de poder. Mas o espírito dos demônios não, quando ele entra na vida de alguém, ele aprisiona a alma. Aquela pessoa mais não existe, a não ser, pode ver que a maior prisão do ser humano não é das cadeias, é da alma. O Espírito Santo, com a sua alma encarcerada, meu Deus, só Jesus para livrar, porque o Espírito Santo tomou, o espírito do demônio tomou conta. E o Espírito Santo tem que entrar com uma extrema providência para a libertação. Glória a Deus. Que vamos dar continuidade, né? 1 Timóteo 4:1 e 2, que diz: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, né? Esfriarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina dos demônios. O 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vejamos que muitas pessoas, muitas vezes, que é chamado por Deus, que deixa o Espírito Santo habitar, que é chamado por Deus, tem vários dons ali na igreja, mas quando o ser humano coloca na sua cabeça uma grande loucura do orgulho, o orgulho entra para dentro de si, o que acontece? O Espírito Santo que habitava naquela pessoa simplesmente olha e diz: não tem espaço para mim mais, ele não quer eu aqui habitando com ele. Por quê? O orgulho está crescendo, a carne está reinando. Então, aquele pregador ou aquele pastor que outrora era usado por Deus e agora é habitado pelo orgulho, o Espírito Santo se sai. A partir do momento que o homem recebe a glória para si e não dar a glória a Deus, é o orgulho que entra dentro dele. Porque nós não somos dignos de receber a glória. Porque Deus usa a gente por intermédio do Espírito Santo para uma simples oração, levar uma cura, levar uma palavra, e aquela pessoa se maravilha dizendo: obrigado pela sua visita, obrigado, volte sempre, eu amei ouvir a sua palavra. E as pessoas muitas vezes recebem aquele elogio e se engrandecem. Por isso que uma certa vez, né, o João Batista falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque enquanto nós não deixarmos a glória para Deus, nós iremos a cada dia entrar no precipício. E quando nós não damos mais o espaço que é para Deus, a glória que é de Deus, o Espírito Santo se esvai e o homem fica oco. É aí que entra o que Paulo fala a Timóteo, que muitos falsos enganadores. Por quê? São pastores chamados por Deus, são presbíteros, são evangelistas. Mas como não tem o Espírito Santo, eles começam a enganar. Ele começa a falar o que lhe provê. Ele começa a falar o que pode lhe dar lucro. Ele começa a falar coisas boas, dizendo: olha, tu vai vencer, tu vai fazer isso, vai dar tudo certo. Mas não é. Essas palavras positivas não é para a glória de Deus. É para massagear o ego das pessoas, dos ouvintes, para as pessoas sempre dar mais dízimo, dar mais oferta. Então entra aí os falsos profetas. E muitas pessoas têm caído nessas palavras. Simplesmente deposita todo o dinheiro ali no altar desses falsos profetas
e acaba se decepcionando, porque esses mesmos profetas profetizam dizendo, olha, se amanhã tu for para ali, tu vai conseguir. É praticamente o pastor, o falso profeta diz, olha, joga amanhã na Mega Sena que tu vai ganhar. Imagine, a pessoa joga e não ganha. Aí muitas pessoas, exatamente esse exemplo, caem nessas lamúrias, nessas palavras ocas, dessas pessoas que foram chamadas por Deus, teve o título dado por Deus, mas como o orgulho entrou, o Espírito saiu, e como ele não tem mais o Espírito Santo, ele começa a falar coisas que convêm às pessoas e acaba sendo um falso profeta, espíritos enganadores. Porque muitas pessoas agem dessa maneira através dos espíritos enganadores. Muito cuidado, povo de Deus. Interprete quando um pastor que você ouviu muitas vezes, teve fama, teve glória, está querendo induzir o povo, enganando o povo para o caminho errado. Acorde, peça discernimento a Deus para poder interpretar, até o próprio nosso pastor, se ele está falando daquilo ali, se certo ou errado. Temos que ter o dom de discernir espírito. Sabe por quê? Nós não devemos ter medo em relação a repreender o nosso próprio pastor, não. Se nós formos ter medo, nós temos que basear ali em Jesus. Quando ele repreendeu Pedro, quando Jesus estava dizendo, olha, é chegada a minha hora, vou pedir ao meu Pai o Consolador, eu irei ter que morrer, irei ter que padecer. E Pedro, olha Pedro, aquele que comia na mesa de Jesus, aquele que andava com Jesus, aquele que era servo de Jesus, deixou a sua mente vazia, o espírito enganador entrou na mente de Pedro, aprisionou a alma de Pedro. Um exemplo, você acha se Pedro tivesse na sua plena consciência, iria falar aquela palavra? Não. Por isso que o espírito enganador aprisionou a mente de Pedro e falou o que bem queria. O que é que ele falou? Dizendo, mestre, não precisa tu morrer não, mestre. Não precisa. Simplesmente vive conosco. Deixa que você venha morrer o futuro lá na velhice. Não precisa você se entregar não. Aí que Jesus se lembra o que está escrito lá em Mateus 4. No dia que ele foi tentado no deserto, que o inimigo disse, olha, tu irás ter tudo se me adorares. Ou seja, eu posso te dar tudo de uma maneira fácil, mas contando que tu não precise morrer. Jesus entendeu, no caso o Cristo, Jesus era o nome dado à carne, mas o Cristo que estava dentro de Jesus interpretou o que Satanás estava querendo dizer. É como se Satanás dissesse ali, olha, tu viesse para a terra, mas tu viesse de besta. Tu viesse para a terra, mas viesse à toa. Esse povo aqui eu já dominei tudo, não vão te ouvir. Não vale a pena tu morrer não, pegar os pecados dele, para quê? Entrega esse povo aí, manda como tu fizesse lá com o Criador, mandasse para destruir Sodoma e Gomorra, mandasse o dilúvio ali com Noé, destrói esse povo novamente. Aí Jesus, na sabedoria, estendeu a mão sobre a cabeça de Pedro e disse, Pedro, para trás de mim, Satanás. Mas Pedro fica. Jesus entendeu que não era Pedro, e sim que o espírito enganador estava possuindo a mente de Pedro, porque Pedro, na sua sã consciência, não iria falar aquilo. Pode ver que Jesus deixou explícito, para trás de mim, Satanás. Mas Pedro, que você perdeu aí a alma dele, liberte a alma dele, porque eu quero Pedro no seu raciocínio, falando comigo, Pedro, vem, Pedro, volta a ter a comunhão conosco na mesa. E Satanás, sai daí, que eu estou vendo que é tu falando da boca de Pedro. Então, que eu e você venhamos ter cuidado com esses falsos profetas, esses falsos enganadores. Glória
a Deus. Mais na frente, 3.2. Este dom é a sentinela de Deus na sua igreja. O discernimento de espírito é uma capacidade produzida por Deus de reconhecer a identidade dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações que não correspondem com princípios bíblicos. Podemos dizer que este dom é extremamente necessário para a igreja, pois através dele sabemos que o que é genuinamente do Espírito Santo. Entendemos ser este dom muito significativo aos crentes que exercem alguma diferença sobre o rebanho do Senhor no exercício da importante tarefa de alertar e identificar os ataques que provêm dos espíritos malignos, pois protege a igreja do perigo do engano. Jesus teve muito medo e muito cuidado. Pode ver que uma certa vez ele disse para os seus discípulos: cuidado, que ninguém vos engane. Sejais revestidos de poder. Por quê? Muitas pessoas iriam vir para os seus discípulos após ele ser recebido no céu, na sua ascensão. Muitos enganadores iriam querer possuir. Antigamente era a seita do Nazareno, não tinha igreja, não tinha nome, título, placa de igrejas. Todos eram chamados, o grupo ali da seita do Nazareno. Muitas pessoas, pode ver que Jesus falou muito tempo antes, olha, muitos dirão em meu nome que eu estarei ali, que eu estarei ali, mas não caia nessas lamúrias, não caia, simplesmente tenha, busque, se esforce o dom de discernir espírito, para que você não caia nessas conversas, nessas coisas alheias que os falsos profetas, os enganadores, tentarão enganar até os escolhidos. 3.3. Habilitar a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Bem sabemos que este dom nos permite discernir as manifestações visivelmente milagrosas através dos falsos profetas. Veja o que Moisés falou lá em Deuteronômio. Deuteronômio 13, do 1 ao 3. Veja para você colocar em prática. Que diz: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, na congregação, na igreja, e te der um sinal ou um prodígio, mostrar uma revelação, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheces, se vamos. Olha, veja, se uma pessoa levantar para falar com você, disser vamos adorar a outro Deus, este não é profeta de Deus. Porque o profeta de Deus reconhece que só a um deve ser adorado. É aquilo para os dias de hoje. Se uma pessoa disser, não precisa dizer explícito, dizer, Deus não te ouve, Deus... Não. Se uma pessoa disser qualquer coisa que está fora dos padrões de Deus, você examina, faça a prova de Deus. Ou, em alguns casos, você já reconhece ali na lata. Quando uma pessoa vem para você fazendo aquele showzinho, querer aparecer em plena igreja, você tem duas bocas. A boca do espírito e a boca física. Porque quando as pessoas vêm com falsas profecias, você chega e pensa... Não precisa falar para certas pessoas. Você, dentro de si, olhando para aquela pessoa, você diz, meu Deus, está repreendido todo o mal, toda palavra contrária que essa pessoa me proferiu. E para aquela pessoa fisicamente, você diz, está certo, irmã, eu vou orar. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, vai bater em retirada. Porque muitas pessoas se levantam como falsos profetas, tanto para dizer bênção, quanto para dizer maldição.
Eu já vi muitas pessoas chegar para outra dizendo: você vai morrer. Deus não dá recado desse jeito. Por isso que muitas pessoas, para tirar vantagem, abordam dessa maneira, dizendo: Deus mandou dizer que tu vai morrer. Deus não faz essas coisas. Então que eu e você venhamos ter cuidado, porque quando Deus se usa de certo profeta ou um pregador, Deus automaticamente toca dentro de si. É uma ligação. Deus fala com o profeta, né, o que eu já falei uma vez, que o profeta pega a mensagem de Deus para o povo e o sacerdote pega do povo para Deus. Então, o profeta recebe a mensagem de Deus e passa para o ouvinte, mas ao mesmo tempo Deus amolece o coração do ouvinte, do seu fiel, para receber aquela palavra. E é aí que entra o discernimento do Espírito, para você interpretar e discernir o que Deus quer falar para você, se é Deus ou não. Vamos mais adiante. Em um mundo que jaz no maligno, onde ele opera muitas de suas ações maléficas, até supostas atuações sobrenaturais, faz imprescindível a manifestação desse dom na igreja, para sabermos a origem delas, sobre sua importância desse dom. O teólogo pentecostal Stanley envolve uma percepção capaz de distinguir o espírito, cuja preocupação é proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, que está lá em 1 João 4, que vai nos falar a respeito de: amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É aquilo, muitas pessoas se aproveitam. Deus já me usou no passado, eu já tenho uma fama, eu já tenho uma mídia. Aonde chegar, qualquer igreja eu chegar, muitas pessoas vão me idolatrar. Então, falo o que eu quiser. Mas como é que eu sei que aquilo está falando de Deus? Peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus. Não devemos brigar, debater, ir para cima, não. Peça discernimento a Deus, que você vai sentir que aquele profeta ou aquele homem ou mulher pregador está falando vindo de Deus ou não. Que os agentes de Satanás se transformam em anjos de luz, e seus mensageiros em ministro de justiça. Está lá em 2 Coríntios 11, do 12 em diante, que diz: Mas o que faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloria, sejam achados assim como nós, porque tais apóstolos são falsos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros transfigurem em ministros de justiça, o fim das quais será conforme as suas obras. O que eu gosto muito de analisar quando o profeta está falando ali é a respeito o que Jesus falou: examinar a árvore pelos seus frutos. Se você vê aquela pessoa, ou conhecer, ou simplesmente não conhecer, aquela pessoa que está sendo usada por Deus é diferente. O seu rosto fica esplandecendo. Esplandece o seu rosto. As suas atitudes, ações e palavras são diferentes. Porque muitas pessoas não sabem discernir o Espírito. E muitas pessoas caem nessas conversas desses falsos profetas. Que eu e você venhamos orar para que Deus venha dar a todos nós o dom de discernir Espírito. Porque é muito importante para nós não cairmos mais nessas conversas alheias, nesses falsos ensinadores, nesses falsos mestres, na qual nos incentiva a fazer algo que não convém à palavra de Deus.
na qual nos aborda de uma maneira para nos maldizer, para nos maltratar, dizendo que é Deus e simplesmente não é Deus. Mas que eu e você venhamos dar graças a Deus pelo ensinamento da sabedoria, o ensinamento da ciência e o ensinamento do dom de discernir espírito. Que eu e você venhamos colocar em nosso coração essas palavras e esses ensinamentos para que todos os dias nós venha agradar a Deus, nos fortalecer da graça, da comunhão e da fé em Deus. Que eu e você venhamos aqui comentar, compartilhar, curtir. Venha deixar aqui o seu comentário para nós interagirmos um pouco mais da missão e da gloriosa palavra de Deus. Que Deus continue abençoando. E até a próxima lição. Amém.